Bom dia, senhores deputados. Bom dia, senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como bom dia a todas as senhoras e senhores ouvintes das redes digitais da Alesc, bem como também todas as senhoras e senhores aqui presentes. Acordo regimental, razão pela qual damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E Vossas Excelências receberam seus respectivos gabinetes cópia da ata da primeira reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 4ª sessão legislativa da 20ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra aprovado. Recebemos o ofício do eminente deputado Mário Mota, comunicando a ausência no dia de hoje. Também recebemos o ofício do eminente deputado Antídio Lunelli, comunicando a ausência no dia de hoje. Vamos à pauta, senhores. Quero tratar primeiro do projeto de resolução que entrou em discussão na pauta da reunião extraordinária de ontem, né? E foi retirado em razão da manifestação de diversos deputados. O assunto de ontem ele veio ao conhecimento do senhor presidente desta casa, deputado Júlio Garcia, e ele achou por bem retirar de pauta e, posteriormente, vai convocar os líderes para uma nova reunião para tratar do assunto. Então, está retirado de pauta e o presidente vai tratar disso numa reunião de líderes, tá? Nós fizemos um estudo ontem muito grande a respeito do que determina a Constituição Estadual e nós estamos atendendo a Lei Complementar Federal que obriga a fixar regras das emendas parlamentares de bancada federal. Então, nós estamos, na verdade, fazendo o regramento de acordo com as regras federal. E aí também atendendo ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas entendeu o presidente da Casa de que, como há dúvidas, pediu para retirar de pauta, ele vai discutir isso posteriormente com os líderes. E vai fixar a data de apresentação de emenda, uma, duas, e vai fazer sugestão aos líderes desta Casa. Então, está retirado de pauta o assunto. Tá? Também seja bem-vindo, deputado Sargento Lima. Vamos lá. Deputado Gessé Lopes, Vossa Excelência com a palavra, para fazer o voto vencedor do projeto de lei 0083/2025, que tem como autor o deputado Rodrigo Minotto, que é pela rejeição da matéria. Obrigado, presidente. Estou aqui com o relatório, o parecer do voto número projeto de lei 083/2025, para o voto divergente que foi aprovado, né, no ano passado, que assegura o direito ao pagamento de meia entrada em eventos de natureza cultural, esportiva e de lazer aos profissionais da saúde no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autor do deputado Rodrigo Minotto. O senhor deputado Antídio Lunelli emitiu um parecer pela admissibilidade do projeto de lei em apreço, tendo como premissa que os profissionais da saúde desempenham funções que vão além de suas obrigações laborais, muitas vezes com sacrifícios pessoais. E que, embora a concessão da benesse possa acarretar aumento no valor dos ingressos destinados ao público geral, referido reconhecimento não acarretaria ônus direto ao erário, assim não havendo óbice regimental ao prosseguimento da tramitação da matéria. Pois bem, a primeiro destaco que o artigo 144 do regimento interno desta Casa determina a tramitação das matérias à CCJ para análise específica de admissibilidade. As comissões de mérito para apreciação do interesse público das proposições em geral, mas ao tratar da Comissão de Finanças e Tributação estipula que cabe a este colegiado, quando a matéria depender de exame sobre os aspectos financeiros e orçamentários, manifestar-se quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e pronunciar-se sobre o mérito das proposições previstas no artigo 73 e 201. É dizer, quando as proposições despachadas à Comissão de Finanças não versarem exclusivamente sobre os aspectos financeiros e orçamentários, ou ao seu caráter fiscalizatório específico das contas do Estado, cabe ao colegiado apreciar as matérias também quanto ao mérito das proposições, observando em todo caso o seu respectivo enquadramento nos incisos do artigo 73 do Realesc. Esse
é precisamente o caso dos autos. Portanto, além da mera análise de admissibilidade, passo ao voto considerando também a temática afeta a Comissão de Finanças e Tributação, tendo em vista a sua plena competência para apreciar também o mérito nos termos do artigo 144, cumulado com o artigo 73, incisos 2, 3, 5 e 6 do Regimento Interno. O projeto de lei em apreço visa garantir o pagamento de meia entrada, não a uma categoria de profissionais, mas, em verdade, a pelo menos 16 distintas categorias profissionais. Embora todas insertas no manto geral da atenção em saúde. Com isso, não somente médicos e enfermeiros seriam agraciados com a ementa parecer, mas também inclui-se assistentes sociais, bioquímicos, farmacêuticos, enfim, setores diversos da sociedade que possuem milhares de profissionais, sem contar ainda com o mais agressivo, que é o termo e os respectivos técnicos auxiliares. Redação genérica que, na prática, torna inclusive impraticável a própria fiscalização dos benefícios. Sendo bastante claro, como bem apontou o relator Antídio Nulelli, em seu parecer, a conclusão lógica do Instituto da Meia Entrada de que alguém paga por esses benefícios. Hoje em dia, com a infinidade de pessoas que já possuem direito a tais benefícios, quem mais é afetado é precisamente o povo trabalhador. Sem uma carteira de estudante, seja de ensino médio, graduação ou pós-graduações, sem carteira de doador de sangue ou medula, sem carteirinha de deficiências ocultas e agora, se depender do texto proposto, sem carteirinha do CRM. Evidentemente, não se está a falar que tais profissionais não mereçam reconhecimento ou que seu trabalho não sejam da maior valia para a sociedade, mas simplesmente que a concessão de benefícios exige, em todos os casos, a compensação do investimento por outra parte, seja o Estado, seja a iniciativa privada ou, na grande maioria dos casos, o próprio consumidor. Concede-se um benefício fantasma, entre aspas, onde se vê o positivo e acumula-se os efeitos perversos. E, claro, depois do cinema saltar de R$20 para R$80, o público e a demanda caírem e, consequentemente, o consumo local e dos comércios associados, a conta cai no colo do Estado, que é inegavelmente chamado a suprir os prejuízos causados por ideias demagogas. Ou seja, por meritório que seja conceder benefícios, descontos e privilégios às mais diversas classes, do mais variados nichos relevantes para a vida em sociedade, alguém precisa pagar a conta. Portanto, a aprovação de um projeto como esse, sumido com 50% do valor das entradas em eventos de mais de 16 categorias profissionais de uma vez só, o cinema fica mais caro, a pipoca dobra de preço, a partida de futebol fica inacessível, o teatro esvazia ou quebra, e com isso o livre mercado vira palco de teatro. Portanto, logo de início, entendo que o texto proposto vai contra o interesse público. Apesar disso, é necessário relembrar que o próprio Estado possui ingerência direta em grande parcela dos eventos culturais realizados diariamente em todas as localidades, fomentando com um imenso volume de recursos os mais variados nichos culturais. Na prática, o erário subsidia a preparação e a realização dos eventos por distintos formatos de incentivo à cultura que, em todo caso, carregam as suas contrapartidas. Nessa seara, é inegável que uma política com um efeito direto e imediato no sobrepreço das entradas e acessos aos eventos culturais vá, em pouco tempo, atingir o próprio balanço financeiro do Estado em si, causando danos financeiros que terá de ser suprido, como todo aumento de despesa, por aumento de impostos, criação de taxas, enfim. Todas as estratégias de aumento de arrecadação acabam sendo invocadas. E, claro, quem paga é sempre o contribuinte. E quem mais sente no bolso, o mais pobre.
Assim, concluo, por fim, que a matéria, além de confrontar com o interesse público, carrega efeitos negativos em potencial sobre as contas do Estado, razão pela qual, com o amparo no artigo 114, acumulado com o artigo 183 e seus incisos no artigo 145 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 83/2025, em razão de sua inadequação financeira e orçamentária e por ser contrário ao interesse público, devendo a proposta ser remetida ao arquivamento. Esse é o meu voto, presidente. Senhores deputados, por gentileza, deputado. O deputado Gessé Lopes, ele acaba de ler o voto vencedor do projeto de lei 0083/2025. O voto, na verdade, já foi dado, a comissão já votou, quando rejeitou o parecer do relator, né, o regimento determina a nomeação do voto vencedor, que diz o seguinte, que é o artigo 146 do regimento. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. E lá embaixo, no inciso 11º, diz o seguinte, se o relatório e o voto do relator for rejeitado, o presidente colocará em discussão e votação os votos vistas e, não havendo voto vista já lidos, o presidente designará novo relator para a redação do voto vencedor. Perfeito? Então, consigne e não precisa nem votação, está rejeitada a matéria. O deputado Antídio Lunelli não se faz presente, ele tem um projeto a relatar. E eu vou me permitir, que Vossa Excelência fazer? O do deputado Antídio? Só escutando. Não, é simples, é só pelo diligenciamento da matéria. Mas se você quiser fazer, não tem problema nenhum, fica à vontade. Faça em nome do deputado Antídio, então. Por gentileza. Vou falar italiano aqui. Bom dia, presidente, colegas deputados. Não, de maneira bem breve, né, apenas fazer a leitura e o voto do deputado Antídio ao parecer o projeto de lei 0207 de 2025, o qual institui o Banco Virtual de Leite Materno. O autor do projeto é a eminente deputada Paulinha, e o relator nessa comissão, o deputado Antídio Lunelli. De maneira bem breve, o deputado entende de que o projeto precisa de mais algumas informações complementares e ele solicita diligências para a Secretaria de Estado da Saúde e também para a Secretaria de Estado da Fazenda, para que possa, após essas manifestações, ter condições de elaborar o seu relatório e voto ao projeto de lei. Então, é pela diligência o voto do deputado Antídio Lunelli. É pelo diligenciamento, o relatório e voto do eminente deputado Antídio Lunelli ao projeto de lei 0207/2025, que tem como autor a deputada Paulinha, hoje relatado pelo eminente deputado José Milton Schaeffer. É diligenciamento, é em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Deputado Camilo, Vossa Excelência com a palavra. Muito obrigado e já cumprimento o nosso presidente aqui da Comissão de Finanças, os demais deputados, as pessoas que estão aqui presentes e que nos assistem pelos canais digitais. Tem um projeto para relatar de autoria do deputado Matheus Cadorim, PL 635/2025, que cria o cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing e adota outras providências. Trata-se um projeto que busca atualizar a legislação estadual frente à evolução tecnológica, ampliando a proteção dos consumidores contra contato abusivo e reiterado, especialmente aqueles efetuados de forma automatizada que tenham intensificado nos últimos anos. No curso da tramitação, o próprio autor apresentou emenda aditiva acrescentando o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 15.329/2010 para estabelecer hipóteses expressas de não incidência da equiparação prevista no parágrafo 3º, nos casos de
Comunicações relacionadas à formalização de contratação previamente realizada. Confirmação de operações, cobrança e segurança nas contratações e ações de prevenção às fraudes. A referida emenda tem caráter esclarecedor e busca dar equilíbrio à proposta ao preservar comunicações legítimas e necessárias para contratos já existentes, evitando interpretações amplas demais de norma e protegendo atividades essenciais do setor produtivo e de serviço. A matéria foi apreciada na CCJ, tendo recebido parecer favorável, aprovado por unanimidade. Esse é o relatório. Com base ao voto, no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação, compete a analisar os reflexos financeiros orçamentários. O projeto possui caráter eminentemente normativo, não acarretando criação de despesas do Estado, nem implicando renúncia de receita, limitando-se a autorizar e ampliar o conceito de telemática com o objetivo de reforçar a proteção do consumidor. A alteração da proposta limita-se a ampliar o alcance conceitual do telemarketing na legislação vigente. Diante desse exposto, voto pela aprovação da matéria nos termos da emenda aditiva. Esse é meu voto, presidente. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Camilo Martins ao projeto de lei 0635/2025, de autoria do deputado Matheus Cadorim. Em discussão. Presidente. Deputado Gessé Lopes, com a palavra. Queria pedir vista em gabinete. Visto em gabinete, deputado Gessé Lopes. Senhores deputados, nós temos ainda um projeto de lei que tem que tem vista para a deputada Luciana Carminati. Ela se está ausente, mas, no entanto, nós não sabemos se ela vai fazer devolução do voto visto sem manifestação ou não, razão pela qual vamos retirar de pauta e fica para a próxima reunião. Não havendo mais matéria discutida, nem a presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Bom dia, meu presidente, deputado Marcos Vieira, deputado Zé Milton Schaefer, deputado Gessé Lopes, Camilo Martins, deputado Marcos da Rosa. Presidente, eu estou muito contente de fazer parte dessa comissão ali por praticamente 8 anos que nós estamos trabalhando junto aqui. E é inegável. Patrimônio. E é inegável o quanto nós já trouxemos de benefício para o Estado de Santa Catarina, a Comissão de Finanças e Tributação. O que a gente trouxe de benefício e o que a gente impediu que fosse feito algo de nocivo, né, que ferisse diretamente o nosso ordenamento orçamentário do Estado. Né? E, no dia de ontem, aconteceu um fato que me chamou muito a atenção. Muitas vezes, no afã de se proteger o projeto de um colega que tem uma característica de se tornar algo obrigatório no Estado, deputado, para poder dar continuidade à vida útil do projeto dele dentro da casa na sua tramitação regular, ele acaba por fazer uma emenda, o transformando, o lhe dando características de autorizatório. Olha onde tem um risco com isso. Por isso que eu chamo a atenção dessa comissão para isso, pelo seguinte: quando você cria um projeto, e nós havíamos feito um acordo de líderes já há tempos atrás em falar em relação a projetos que autorizam, autorizativos. Não estou entrando lá no campo da comissão da CCJ, porque não é a nossa comissão. Porém, quando tramita nessa comissão aqui e a gente vê isso, a gente tem que realmente tomar a disposição de enviar novamente para a Comissão de Constituição e Justiça projetos que acabam se tornando, que criam autorização, porque senão a gente vai acabar dentro do plenário, ficando dentro de uma situação difícil para todos nós, porque passou pela nossa comissão. Por isso que eu digo, o valor que essa comissão aqui tem aqui é muito grande para a gente queimar ouvir dentro do plenário que daqui para frente o catarinense não terá direito a alguma coisa porque nós votamos contrário a um projeto lá. Eu faço a autorização amanhã para aqueles que nos escutam de que eu libero que todo catarinense está autorizado, tem o direito de respirar o oxigênio numa praça pública. Aí, se eu voto contra uma barbárie dessa no plenário, o cara vai à tribuna e diz, vocês hoje só estão respirando porque eu aprovei esse projeto aí. E passou pela nossa comissão. Foi o caso ontem ali da questão do adubo orgânico, sei lá, da compostagem. A gente cria autorização. Não está proibido no âmbito do Estado de Santa Catarina se fazer compostagem, faz quem quer. Então, se fosse para tornar obrigatório, quando ele pega a característica de ter agora somente autorizar,
e o cara fala assim, olha, daqui para frente ninguém vai mais fazer compostagem, o que é feito no estado de Santa Catarina, a gente acaba perdendo ali a oportunidade de ficar calado lá dentro do plenário e falar uma coisa dessa. Olha, os deputados que votaram contrário é porque não querem que façam isso aqui. Então, assim, olha, quando a gente vê ali que tem essa característica de dar autorização para, ou autorizativo, né? Como é que é? Não é isso? Que autoriza. A gente pega e fala assim, ó, bicho, volta lá para a CCJ, porque a gente tinha um acordo de líderes aqui, a gente não quer... a gente está votando em matérias ali absurda. Eu vou dar autorização para todo mundo utilizar o banheiro. Aí eu chego, ó, vocês têm o direito de utilizar o banheiro porque os deputados ali não deixaram. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui de quando vê uma matéria dessa natureza para a nossa comissão, fala, volta lá para a CCJ e cumpra o que foi cumprido lá no acordo de líderes. A gente não fazia mais isso. Seria isso, presidente, até porque a gente sabe do tamanho do trabalho que a gente faz. Deputado Sarney, pertinente a fala de Vossa Excelência, até porque já tem um enunciado na CCJ que trata desse assunto. Lembro-me bem que esse enunciado ele foi elaborado e votado ainda quando o deputado Romeu Titon era presidente da Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, o próprio Poder Executivo erra. Tá? Muitos projetos do Poder Executivo chegam para cá na forma de solicitando autorização. Eu vou dar um exemplo, né? Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município tal, à escola municipal tal. Então, ao invés de vir com a emenda assim, né? Fica doado ao município. Entende? Fica doado. Tá? O próprio Poder Executivo erra. Né? Então, é muito interessante, né, essa situação que Vossa Excelência levanta, mas eu vou me permitir conversar isso com o deputado Pepe Colasso sobre essa situação. Não, como disse, e aí a rigidez tem que ser para o Poder Executivo, tem que ser também para os deputados. Mas só para a gente não passar por isso, aqui na nossa comissão, aqui, que retornasse a CCJ. Mas, falasse, olha, só fazer uma ponderação. Teve uma discussão nesta Casa Legislativa, aqui na presidência, de diversas pessoas participaram de uma comissão. Eu acho que nós temos que chegar a ter um enfrentamento. E, ao final, ficou acertado que nós íamos ter uma mudança no nosso regimento, onde a Comissão de Constituição e Justiça seria a última comissão, para que pudesse dar oportunidade aos deputados de discutir a sua matéria, diversos pontos, e, ao final, a CCJ ia dizer se ela tinha constitucionalidade, se podia chegar ao final, mas ia haver o debate. Isso, eu acho que compete nós, deputados, e eu acho que sobre a presidência do deputado Marco Vieira, que tem muita experiência, nós voltar a esse assunto, debater. Eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça e conforme falou o deputado Marco Vieira, já existe um enunciado. Mas é uma situação tão constrangedora para o presidente da comissão meio que castrar aquele debate, e tem que ser feito, a gente fazia muito disso, mas o importante, se nós inverter como é em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça é o final, vai haver o debate, a discussão daquele determinado assunto, e pode ser que daqui a pouco deixe de ser autorizativo e vire uma obrigatoriedade que, conforme os pares dessa casa, assim o faz. Mas, a chegar ao final, a Constituição e Justiça vai mandar que vai e mata o assunto e não vai plenário, não trazendo, que eu acho que o constrangimento para nós, deputados, tem que votar matéria muitas vezes contra e a interpretação da população seja diversa, trazendo prejuízo para o deputado. Então, eu acho que esse assunto é de suma importância, eu acho que vale a pena levar às reuniões de líderes, e nas reuniões de líderes, e daí eu faço aqui uma ponderação, que seja debatido os assuntos, porque muitas vezes na reunião de nível passa muita coisa, quando chega na comissão a gente não consegue, porque há muita pressão, porque na reunião de líderes vai muito rápido, então ter também a coragem de chegar na reunião de líderes, esse assunto aqui nós não queremos ou queremos. Então fica aqui a minha ponderação. Também pertinente a fala do eminente deputado Camilo Martins. E quero já adiantar a Vossas Excelências que nós levamos uma sugestão ao presidente da Casa para formar uma comissão para fazer a revisão do regimento. Mas não fazer a revisão do regimento para entrar em vigor nessa legislatura. Né? Qual é a ideia? A ideia é de 4 em 4 anos fazer a revisão do regimento todo final da legislatura, para que possa passar a vigir no início da legislatura seguinte. Tá? Porque fazer uma revisão do regimento, né, é a mesma, e entrar em vigor nessa legislatura, né, é a mesma coisa que querer tocar a roda de um carro com ele andando. Perfeito? Então, a sugestão é essa. Tá?
Então, faça uma comissão, faça a revisão do regimento, né? E aí entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2027. Tá? Como aconteceu aqui, né? Eu, inclusive, fui o relator da matéria, né? E ele entrou em vigor no dia 1º de fevereiro de 2019. Então, nós vamos para 8 anos sem fazer revisão no regimento. E, nesse período, por exemplo, foram criadas as bancadas regionais, foram criadas mais comissões, e aí, com o carro andando, trocou-se o pneu. O que é o pneu? Quando criou-se comissões, tirou-se competências de umas para poder inserir nas outras, né? E aí eu pergunto, houve a concordância dos membros daquela comissão que teve subtração de suas competências? É a questão. Então, a ideia é essa, né? É fazer a revisão no final do ano para entrar em vigor no dia 1º de fevereiro de 2027, na legislatura seguinte. Nós estamos na 21ª legislatura. E aí, de 4 em 4 anos, se faz essa revisão. Essa é a proposta levada para o presidente. Tá. Então, senhores, não havendo mais matéria a tratar nem a deliberar, dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para quarta-feira de cinzas, às 10h30 da manhã. Desculpe. Eu sabia que ia deixar. Eu já sabia disso. Está reiterado o que eu disse. Bom dia para todos.